A paz do Senhor Jesus, puxa o zoom na palavra, quem vos fala é Jackson Vitorino. Estamos aqui junto para o nosso segundo episódio da Palavra de Deus, nosso videocast no YouTube. E hoje com o título, Qual dos dois fez a vontade do Pai? Nós veremos na parábola, irmãos, que está em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 31, conversando um pouco sobre dois tipos de filho que Jesus contou numa parábola. Vemos que o pai ele tem um só desejo para ambos os filhos, que eles trabalhem na vinha. Porém, os dois filhos têm desejos e reações diferentes da vontade do pai. Algo bastante claro é que o pai chama os dois filhos que tem. O pai sempre chama os filhos que tem, né? Oh, glória a Deus! O pai sempre anseia ver os seus filhos trabalhando e fazendo a sua vontade. Após a vinheta, a gente vem junto, meditando na palavra. Puxa o zoom na palavra de Deus. Puxa o zoom na palavra de Deus. Puxa o zoom na palavra de Deus. Meditação. Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 31. Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois arrependeu-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A reação dos 2 filhos não é diferente da nossa. Desanimamos e queremos outras coisas. Dizemos que não queremos e quando dizemos que vamos fazer algo, não fazemos. Será que estamos de fato fazendo a vontade do Pai nos nossos dias? Aprendemos com o primeiro filho que nunca é tarde para se voltar a uma decisão quando aponta para o que é certo. Ele disse não querer ir trabalhar, mas se arrependeu e foi. O que pode ter movido aquele coração? Gratidão é a resposta. O filho que reconhece o que o seu pai faz por ele acaba retribuindo. É necessário reconhecer o que o pai tem nos feito. É necessário reconhecer a graça sobre nós. Não damos valor devido ao que nos foi dado na cruz, o sacrifício por cada um de nós. É preciso reconhecer o maior presente dado, mesmo não sendo merecedores desse amor. Quando me dou conta do que foi feito ao meu favor, fica difícil não honrá-lo, fica difícil decepcionar sem ter a consciência pesada. O salmista pergunta no Salmo 116, verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Fazer a vontade do Pai é um bom começo desse processo de gratidão. Com o segundo filho, fica uma lição de caráter, postura e temor. Esse filho prontamente confirmou a presença na vinha, mas por alguma razão não foi. A palavra de Deus preza a fidelidade através da palavra que sai da boca do homem. Em Mateus capítulo 5, versículo 33, diz que o homem não deve perjurar. Sabe o que é isso?
falso juramento. Antes, ele deve cumprir os teus juramentos ao Senhor. O Senhor é fiel em suas promessas e nós, sendo filhos, devemos honrá-lo e santificá-lo com os nossos lábios, honrando sempre o que falamos. No versículo 37, ainda de Mateus 5, diz que o nosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Aí provamos o nosso caráter. Fazer aquilo que nos propomos a fazer. Outro ponto é deixar de fazer a vontade do Pai para satisfazer a própria carne, os próprios interesses. Qual tem sido a nossa postura? Realizamos as obras do Espírito ou damos vazão à nossa carne? O terceiro ponto é o temor. Sabendo aquele filho tudo o que o pai lhe dera, agiu sem temor, sem valorizar, sem respeitar aquele que supre as suas necessidades. Não devemos temer o homem, mas a Deus, pois ele pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. O que rejeita a correção despreza a sua alma. Provérbios 15, 32. Querido, o que rejeita a correção despreza a sua alma. Convido você a puxar o zoom na palavra de Deus aqui no versículo 28. Puxa o zoom. Essa parábola nos abre os olhos para muitos pontos, mas eu quero frisar algo importantíssimo nessa parábola, que está no versículo 28 mais uma vez. Diz assim: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse hoje nos deixa a impressão de que não era todos os dias que o pai pedia ajuda. E quando o pai pediu, foi surpreendido. Outro ponto de vista é que ele nos faz uma chamada. Vai trabalhar hoje. Vai trabalhar hoje. O Pai nos chama para trabalhar hoje em sua vinha, trabalhar hoje na sua obra, fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Aleluia! E o que seria fazer a vontade de Deus? Para isso, nada melhor do que o eterno Salvador para nos instruir em sua palavra. João capítulo 6, versículo 38, diz: Jesus desceu do céu para fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, o Pai. E a vontade daquele que o enviou é esta, que de todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor Jesus no versículo 40. Sendo assim, nosso trabalho é apresentar Jesus ao que não conhece, apresentar o reino de Deus. Por este mundo existem muitos filhos feitos primeiro, que o Pai chama e eles dizem não. Porém, quando reconhecem o que lhe fora perdoado, se arrependem. Quando tomam a consciência do amor do Pai através de Jesus, se arrependem. E como um dia fomos assim, hoje por gratidão trabalhamos na vinha do Pai. Se você não trabalha na vinha do Pai, o Senhor te chama hoje. Venha trabalhar hoje na vinha do Pai. Se você anseia a presença desse Pai glorioso, majestoso e tremendo, faça tudo o que lhe agrada e Ele nunca te deixará só. João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Chegamos aqui ao final do nosso podcast, nosso segundo episódio, com o tema Qual dos dois fez a vontade do Pai? Glória a Deus. Irmão, seja ricamente abençoado, que o seu dia seja um dia tremendo, para a glória de Deus, que Deus te fortaleça, te capacite, te dê sabedoria em tudo aquilo que você venha colocar as mãos, seja abençoado para a glória dele. Amém? Fica na paz, até o próximo episódio. Puxa o zoom na palavra de Deus.